Seja gentil e bondoso, sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais, que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo, e Gandhi são os exemplos máximos da humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Obrigado. Bem, gente, hoje temos aqui o Bruno. Todo mundo conhece o Bruno? O Bruno faz parte aqui dos trabalhos da Seara, também nos ajuda na facilitação lá do grupo de pais e também nos ajuda aqui no curso. Ele hoje vai discorrer para nós um pouquinho sobre dois temas importantes que nós estudamos, certo? Em casa, fizemos a leitura. A Edi mandou, né? Ela já tinha mandado, ela fez questão de mandar de novo as perguntinhas do Livro dos Espíritos, todos leram, certo? Então chegaram aqui com quase nenhuma dúvida. A ponta da língua. Aí que é o perigo. Então o Bruno vai falar um pouco sobre lei de conservação, os principais tópicos do tema, tá bom? E lei de distribuição também. Por isso é importante, gente, a leitura, porque quando a gente faz a estudação, é nessa hora que aquilo que ficou dúvida, a gente possa, facilitador, isso aqui ficou um pouquinho confuso para mim, eu não entendi bem esse tópico, essa questão. É aí que existe a troca e a possibilidade da gente construir um conhecimento juntos. Tá bom, gente? E aí, depois que o Bruno fizer essa exposição, nós vamos falar sobre a alimentação dos espíritos. Como é a alimentação no mundo espiritual. Tá bom? Vamos lá? Obrigado, Renatão. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de cumprimentar ainda. Boa noite. É sempre muito gostoso estar num grupo de estudos, da doutrina espírita principalmente, né? Por isso que eu agradeço aí o convite do Renato. Quero dizer que não tem nada aqui de talento, de nada a não ser um pouquinho mais de esforço para estudar e preparar. Então, como recadinho eu aqui, sejam bondosos com as imperfeições, né? Do que a gente vai falar aqui hoje. Então, aqui o assunto seria a lei de conservação e lei de destruição. O ser humano, ele sempre apresenta, e o Kardec observou bem isso, dá para notar em várias das suas perguntas nesses dois capítulos, que o ser humano ele tem um horror instintivo a tudo que representa destruição para ele. Desde a morte, catástrofes. Então tem esse receio e é movido pelo instinto de tentar fazer de tudo para sobreviver, para encontrar o melhor cenário para a sua vida material aqui. Mas o Kardec também observou que se isso existe, é porque Deus permitiu. Mas, concomitantemente a isso, nós temos vários eventos que são conhecidos como flagelos, né? Sejam flagelos da natureza, sejam catástrofes que têm, de alguma forma, a participação humana. E isso o levou e nos leva frequentemente a questionar como pode a criação, como pode Deus, que é infinitamente justo e bom, perfeito e misericordioso, permitir tamanha destruição em alguns episódios da humanidade, da história da humanidade que vemos.
E aí, esse capítulo ele lança uma luz que nos permite caminhar um pouquinho mais de segurança diante desses cenários, diante do que o mundo, do que pode se avizinhar no mundo, né? Tirar um pouquinho desse desespero, dessas aflições. Porque ao longo do estudo desse capítulo, né, sei que todos leram, devem ter percebido que conservação e destruição são duas faces da mesma moeda. Não haveria equilíbrio na criação se faltasse uma delas. Tamanha a importância dessas duas leis morais. Então, começando um pouquinho pela conservação, a lei de conservação. Como que a gente identifica, né? Como ela se apresenta? Do jeito que a gente já vinha começando a falar, né? Esse instinto que todos os seres materiais têm de lutar pela sua sobrevivência. Desde os animais, princípio inteligente que ele está lá sendo elaborado, até nós, seres humanos, todos somos movidos, ainda que de forma inconsciente, por essa inteligência instintiva de garantir a nossa sobrevivência. As espécies funcionam assim. Então, Kardec extrai, né, dessa constatação a existência dessa lei que faz parte da lei natural, né, a lei divina, a lei da conservação. Então, começando por ela, é aquela espécie, a vida deve ser preservada, mas deve ser preservada de que modo? O grande desafio desse capítulo é a questão dos limites. E há algumas cascas de banana que a gente pode muito bem escorregar quando faz uma leitura rápida ou quando não pensa muito bem sobre o assunto. Principalmente quando a gente vai trabalhar a questão do necessário e do supérfluo. Porque ao longo do capítulo, para fins de conservar o corpo, de conservar a própria existência, evitar a autodestruição ou a dizimação de uma espécie, Kardec vai trabalhando com a resposta dos espíritos a respeito do que deve ser feito. Qual é o limite para que das nossas ações para a nossa preservação? E aí ele trabalha com essa questão do limite do necessário. Ele pergunta na questão 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque, de fato, né, onde está a lei? Onde está escrito até que ponto nós podemos ir para preservar a nossa vida material? Vale tudo? Vale qualquer coisa? E aí a resposta dos espíritos, que é uma resposta que eu gosto muito, aí varia um pouquinho de tradução para tradução, mas o sentido é esse. Quem é ponderado percebe isso por intuição, mas muitos só aprendem pela experiência. E aí, todo mundo aqui já ouviu alguma vez a voz da consciência dizer: já tá bom, não precisa de mais um pedaço. Não viu? E o que acontece quando você não ouve esta vozinha da consciência? O arrependimento. Né? E um arrependimento que não precisa vir nem na outra encarnação, ele vem no minuto seguinte, né? No momento seguinte. O remorso. Para que tanto? Né? Não devia ter comido tudo. Pois é, né? Mais um copo, né? Mais uma hora de trabalho. Precisava? Não precisava. Será? Então, muitas vezes, essa, vamos dizer assim, voz da consciência, mas essa intuição que a gente guarda, já é o limite traçado do que era o necessário. Mas muitas vezes, quando a gente, né, não faz essa ponderação, acaba aprendendo, mas acaba aprendendo mediante a experiência, como os espíritos disseram aqui, ou seja, errando.
Aí da próxima vez espera-se que não seja reiterado o erro, né? E assim vai até que uma hora a gente realmente aprende, né? Então isso traz uma... Eu gosto muito dessa resposta porque seria muito complicado você tratar esse tema de o que é necessário e o que é supérfluo com uma régua fixa para todo mundo. Como se fosse um livro de regrinhas do que cada um de nós pode fazer, ou o quanto cada um de nós pode fazer. Vocês acham que seria possível os espíritos ditarem uma regra como essa? Olha, você só come 3 pedaços de pizza, sempre. Ou você, não, pizza você não come. Não, isso aqui não dá, certo? Então, há uma beleza aqui, que é evitar essa questão de receita de bolo. E o apelo dos espíritos para a nossa racionalidade, para a nossa ponderação, para o nosso bom senso. Que é o tom desse capítulo aqui da lei de conservação. E aí, na questão 516, seguindo, os espíritos acrescentam o seguinte: a natureza já nos deu o limite das necessidades, que é isso que a gente está falando. Mas o homem, por ser insaciável, cria necessidades que não são reais. Porque quando eu estou falando de uma alimentação, é fácil a gente estabelecer esse limite. Mas vamos ampliar um pouquinho. Olha o que eles disseram aqui. O homem, ser humano, por ser insaciável, cria necessidades que não são reais, necessidades artificiais. Então, no nosso processo civilizatório, né, conforme a gente vai se desenvolvendo, no meio do caminho, algumas necessidades artificiais a gente foi criando por um excesso, né? Alguém consegue dar algum exemplo do que poderia vir a ser alguma necessidade artificial que a gente vê por aí, às vezes? Ou que nós mesmos, às vezes, né? Eu, por exemplo, tenho uma necessidade artificial de evitar o calor a todo custo, né? Não é nada natural. Excesso de riqueza. Um exemplo. Será que eu preciso de um celular novo por ano? Não. Essa parte é fácil. Essa parte é fácil. Será que a gente precisa de 3 carros? E ó, não tenho medo de errar, tá? Porque depois eu vou explicar por quê. 3 carros, cada um. Necessário, supérfluo. Mais algum exemplo? 60 pares de sapatos. 60 pares de sapatos. Aí não. Olha lá, você viu? Já discordou. Mais algum? Esse acúmulo de objetos em casa, né? Às vezes, né? Assim, a gente tem um norte aqui nesse capítulo. O primeiro, eles já deixaram nas entrelinhas. Quando eu supero o excesso, o necessário, quando eu vou além do necessário para, por exemplo, na minha alimentação, o excesso de exercício físico, excesso de comida, excesso de bebida, eu passo a atuar não para me conservar. Essa atitude além do limite que a natureza do meu próprio corpo traçou, ela faz o quê? Ela atua contra. Ela atua contra a própria sobrevivência. E aí eu vou me machucar, aí eu vou passar mal. E se isso for reiterado, pode levar ao desgaste do corpo antecipado. Então, esse é o primeiro limite que a gente tem bem claro e que cada um vai conseguir analisar, né, na sua vida, no seu cotidiano. O segundo limite, né, é quando o meu excesso, e aí seria um pleonasmo, né, mas é quando as minhas atitudes começam a tirar do necessário do outro. Por que isso é um problema? Lei de justiça, amor, caridade. Estaria eu sendo caridoso se eu não me preocupasse que o meu acúmulo de qualquer coisa estaria tirando do que é necessário para alguém? É lógico que, ao mesmo tempo que esse raciocínio ele é bastante básico e bastante óbvio,
A forma como a sociedade se organizou, ela torna essa constatação um pouco mais complexa, mas no final das contas, é uma conclusão válida. Então, tem esse limite também, que é o limite da caridade, ou seja, o que vai faltar para outra pessoa. Então, além da questão do corpo, da preservação do corpo, não afetar o necessário do outro. E aí, a gente vai para uma questão. Aqui, para mim, é a chave desse capítulo. O limite real entre necessário e supérfluo. E aí, o Allan Kardec vai fazer um comentário que eu não consigo dizer de outro modo, então eu vou precisar ler. É um comentário que ele faz na questão 717, quando está tratando da caridade. Né? Mas qual é o limite real entre o necessário e o supérfluo? E aí o Kardec vai falar o seguinte: presta atenção no bom senso do codificador. Não tem nada tem de absoluto o limite entre necessário e supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Não lembra a questão da receitinha de bolo? Não é assim. Vai da fé raciocinada, né? Lembra a fé raciocinada? Vai do exercício da razão de cada um de nós. Por quê? Lembra que a gente estava falando 3 carros, 2 carros, 1 carro? 3 carros é demais? Demais. Então, qual é o necessário? 1. Mas aí alguém vai levantar a mão e vai falar assim: mas na verdade, precisar não precisa. Porque você pode, né, andar de transporte público, você pode andar de bicicleta. E aí alguém vai ainda falar assim: mas ainda assim, nem necessário assim seria. Porque tem gente que vive sem. E se você for levar esse raciocínio a ferro e fogo, nós vamos chegar nisso que o Kardec está falando aqui. Que você deve viver como se fosse selvagem. Ou seja, não tem como. Entendem? Aqui é uma casca de banana que às vezes a gente, na inocência de querer, às vezes, julgar uma situação ou alguém, pode escorregar. Então cabe a cada um, dentro de cada contexto, estabelecer o que é necessário, o que é supérfluo. O que é importante é atentar para isso. Porque se você não atenta para isso, você vai embora, né? Vai acumulando coisa e às vezes realmente é supérfluo, às vezes realmente vai te trazer somente peso, às vezes vai destruir a sua saúde e você não presta atenção. Né? Mas a chave aqui é o equilíbrio na vida. É o equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio não é o Bruno, o Renato, ninguém vai dizer assim: mas né, não. No seu contexto, dentro da sociedade em que você vive, dentro do tempo em que você está vivendo, é que você vai conseguir traçar as balizas para chegar nesse limite entre supérfluo e necessário. Deu para ser? Isso aqui acho que é o mais importante que precisaria ficar claro nesse capítulo, para evitar a questão assim: não, o que pode, não pode, não dá para fazer. Né? Tá? Então, assim, guarda bem essa ideia. Aí você, mas Bruno, e bem-estar? Dentro disso, né, eu posso procurar o meu bem-estar, uma posição confortável, né? Porque tem gente que não tem, né? Mas o bem-estar e o necessário, ele é mais que o necessário? Como é que é? Eu estou trazendo esse do bem-estar porque tem uma questão específica do Livro dos Espíritos que trata dela. Então, aqui na questão 719, o Allan Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Porque a gente, no pensamento radical, pode responder que merece censura. Mas olha só, né? Como os espíritos respondem. É natural o desejo do bem-estar. E aí vem a questão do equilíbrio. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Porque no final das contas ele não está servindo nem uma coisa nem outra. Está servindo para destruir a si ou às vezes alguém. Destruir dentro desse conceito da lei de destruição.
Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. Que é o que a gente vinha falando. Então são esses os limites, né? Então, como eu vou saber? Você que cada um vai exercitar a razão, cada um vai avaliar dentro do seu contexto de vida, né? Então, onde está? Então, o que interessa é essa palavra, né? Palavra-chave da lei de conservação: equilíbrio, certo? E aí a gente vai, aos poucos, passando para a segunda parte aqui, que é a lei de destruição, que é o outro lado dessa moeda. Por quê? Como é que pode Deus estabelecer a lei de conservação que nos dá a intuição de buscar a nossa sobrevivência, mas ao mesmo tempo ele estabelece uma lei de destruição? Às vezes a gente pode olhar lá fora e ver determinados crimes, catástrofes naturais ou humanas e se questionar, falar assim, mas como é que pode? Como é que pode Deus deixar acontecer isso? Quanta gente não se questionou aqui quando já ficou sabendo, seja na história, seja na história recente, nos noticiários, né? Alguma enchente, algo mais drástico, tsunami, Covid-19, né? Como é possível compatibilizar? E aí tem um segredo aqui. E nós vamos chegar nesse segredo. A doutrina traz para a gente uma visão bastante diferente sobre o significado da palavra tragédia, quando a gente está falando desse assunto, né? A finalidade da destruição. Na questão 728, aqui do livro dos Espíritos. Os Espíritos nos esclarecem que, e eu vou depois destacar algumas palavras aqui. Eles esclarecem o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, olha só essas 4 palavras aqui que a gente tem que prestar atenção. A finalidade da lei de destruição: renascimento, regeneração, transformação e renovação dos seres e do planeta. Então, veja, quando a gente às vezes assiste aqueles vídeos, né, de selva, assim, National Geographic, né, dos animais, então às vezes vê aquelas perseguições, a gente fica com dó da presa, né, da caça, né? Mas vejam, ali está em curso o quê? A lei de conservação e a lei de destruição ao mesmo tempo. É o animal buscando saciar a sua fome para que ele sobreviva, e o outro animal, que é a presa, que geralmente é o mais fraquinho, mais doentinho da espécie dele, do grupo dele, servindo de alimento, e o corpo se destrói. E assim, as espécies vão sendo equilibradas pela própria lei de destruição e conservação. Bonito isso, né? Mas é o corpo. É o corpo que perece. É o corpo que se transforma em outra coisa. E a essência? Princípio inteligente. Princípio inteligente, não. E o nosso espírito, quando se trata do ser humano? Também não. É importante nunca perder de vista isso. O aspecto espiritual. Aqui depois, o Kardec vai trabalhar em 3 questões a seguinte questão, a seguinte indagação. Ele pergunta assim: se a destruição é necessária, por que existem meios de conservação? O que ele está querendo dizer? Por que então, se é preciso a lei de destruição, por que eu preciso me conservar? Por que eu preciso ter por que nós temos esse instinto, né, de conservação? E aí, nós extraímos a seguinte ideia: porque precisa de um equilíbrio na natureza. Ao mesmo tempo em que os seres em geral
em especial o ser humano, evoluem a partir dessa necessidade de sobrevivência. Por quê? Porque é a necessidade de sobrevivência que desenvolve a nossa inteligência, né? Que nos faz desenvolver a própria ciência. Ao mesmo tempo que acontece essa busca pela conservação, é necessário também que toda a criação progrida, que ela não fique estacionária. Porque se não fossem as transformações da lei de destruição, não haveria progresso. A criação permaneceria estacionária. Então, é essa a dinâmica entre destruição e conservação. Só que quanto mais materializado o planeta, como, né, por hora é o nosso querido planeta Terra, mais intensa se mostra a incidência dessa lei de destruição, né? Mais impressionantes as catástrofes. E conforme o planeta e a humanidade vai se depurando, vai se desmaterializando, esses fenômenos acabam minguando e acabam sendo cada vez mais atenuados, né? Então, tudo faz parte do progresso para melhor. Então, as aparentes tragédias, as aparentes injustiças que às vezes a gente pode considerar, na verdade, sempre são manifestação da lei de destruição trabalhando para o progresso, nosso progresso, o progresso do planeta. E aí, na questão 730, o Kardec ele faz a pergunta de se a morte nos leva a uma condição melhor, por que a gente tem um instintivo horror a ela, que é aquilo que a gente estava falando no início, né? Nós aprendemos, os espíritos nos ensinaram que, olha, a morte nos tira aqui do corpo de carne, que é bastante limitado, né? E nos leva para a nossa condição real, para uma maior liberdade. Mas por que nós temos instintivamente um pavor da destruição, da morte? E aí os espíritos voltam e explicam exatamente isso que nós estávamos falando, né? Que o temor instintivo da morte, ele veio desse instinto de sobrevivência da lei de conservação que faz você lutar pela sua vida, de evitar de qualquer forma, né, o seu perecimento, o perecimento da sua espécie, tá? E aí exercita também tanto a sua inteligência quanto as próprias virtudes. E aí? Fala? Só pegando esse gancho do Bruno, bem interessante, né, quando a gente fala dessa questão de procurarmos conservar a vida, por exemplo, né? Então, mesmo quando a gente está, ou o ser encarnado está no leito de morte e o diagnóstico ele vem a ser irreversível, a gente entra naquela questão da eutanásia, né? Que também faz parte do nosso estudo, e acredito que vocês deram uma lida aí na apostila falando sobre o tema. E o Livro dos Espíritos, ele traz, né, esta informação da importância de nós cultivarmos esse dom da vida, né, conservando o mais que possamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz também um adendo falando exatamente sobre isso. Que mesmo quando se está numa condição em que aparentemente seja irreversível aquele caso daquele doente terminal, deve-se por todas as formas procurar manter aquela possibilidade de vida digna, né? Então a gente está falando da eutanásia como sendo algo ruim, como sendo algo que não deve ser utilizada no sentido de abreviar a morte deve vir no tempo certo, porém sem que haja aqueles recursos também extraordinários em que se vá maltratar aquele paciente terminal, né? Então a gente está falando da distanásia, que seria o oposto da eutanásia, tá? Então as duas questões, possibilidades, são inadequadas na visão espírita. E o que se pugna, o que se sugere é aquela ortotanásia, que é aqueles métodos paliativos, aquela assistência também médica, medicamentosa, terapêutica, que vai promover o melhor tratamento possível sem também maltratar aquele enfermo. E aí o que acontece, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer assim, que naquele último instante, e só Deus sabe quando é esse último suspiro, aquele que está naquela situação, naquela condição,
ele pode, ainda encarnado, ser tocado por algum arrependimento, fazer um balanço, uma revisão de vida. Isso certamente a espiritualidade atuando junto e procurando inspirar, não é, aquele enfermo, no sentido de que ele possa, mesmo naqueles momentos que não se sabe quanto tempo, mas às vezes 1 segundo, 1 minuto é suficiente para que haja toda uma mudança de perspectiva interna e haja uma sensibilização, um arrependimento, um pedido de perdão, uma reconciliação, algo que venha a poupar muito tempo de sofrimento no mundo espiritual. Né? Então a gente vê que essa lei de conservação, ela entra muito bem nesse caso, porque se fosse assim, olha, mas o paciente, prognóstico médico é de não tem uma perspectiva, vai deixar de sofrer, e na verdade deve-se preservar com dignidade para que haja também essa possibilidade de revisão, de novos sentimentos e perspectivas que vão fazer toda uma diferença lá na frente. E além do mais, só Deus sabe o exato momento em que nós devemos deixar esse mundo. Tá? Então, é um instinto de conservação que precisa ser respeitado também, né? E não malbaratado por terceiros, ou então até por familiares. Tudo isso precisa ser olhado com muito carinho e à luz, né, das leis morais. Então, a importância desse tema aí que a gente está estudando. Esse não também, né? Acaba virando algo descartável. Sim. A vida não é descartável, né? Como a gente está vendo aqui da lei de conservação. Teve, inclusive, 2 casos recentes de pessoas que tiveram autorizado, né, a eutanásia segundo as leis, né? Lá, não lembro qual país da Europa, né? Mas que é isso, né? Lógico, a gente não julga a pessoa, né? Porque a pessoa está em dor, não se sabe também o contexto, mas é o que o Rei estava falando, né? Você estava falando, né? Aí era a prova, né? Às vezes, né? Ia acabar ali e talvez não sabe o que vai acontecer depois, né? Tudo isso a doutrina sugere, né? Que nem os temas que falamos no encontro passado. Sugere-se, né, um caminho assim, sabe? A gente falou também dos métodos contraceptivos, mas não é nenhum determinismo, né? É aquilo que é proposto para ser refletido e analisado sob essa ótica maior do espírito, que somos, né? Esse processo transitório da reencarnação com vistas à imortalidade da alma, que a gente sabe que é a realidade da vida, né? E tem a questão também da pena de morte, né? Que ele aborda, né? Também, exatamente. Tempo. Fugindo um pouquinho, mas... E quando é um animal? Por exemplo, um veterinário fala, olha, não tem o que fazer. E aí, é o mesmo? Posso dar só um exemplo? Eu estava com a minha cachorrinha esses dias, no Dói. Estávamos na clínica veterinária e ela precisou tomar umas injeçõezinhas lá, porque ela está com dor na coluna, veja só. Então o cachorro também, né, sente dor na lombar, na cervical, fez raio-x lá, várias posições lá para detectar, estreitamento de vértebra e tudo mais. E o caso dela, relativamente simples, né, medicamento e tal, mas estávamos lá e tinha na verdade, era uma menina, uma jovem, e provavelmente o pai dela. Detalhe, eles eram daquele hotelzinho de cães. Eles eram os responsáveis por esse hotelzinho e tinha um cachorro que estava lá, de uma família que estava viajando no feriado. E o cachorro teve lá uma parada cardíaca, aí precisaram lá empreender aqueles métodos, né, para tentar salvar o cachorrinho, voltar. Ele voltou da parada cardíaca, mas estava numa situação bem delicada. E aí, conversando, né, com os 2 tutores ali, provisórios, aí a gente estava ouvindo a conversa do veterinário com ela, né?
Bom, primeiro que eu acho que tinha que conversar separado, né? Não ali, de lado, né? Falar sobre esse tipo de coisa. E aí, de uma forma assim, muito pouco sensível para a situação, né? Então, assim, não deu um prognóstico positivo, olha, uma decisão que vocês têm que tomar, enfim, se for o caso. E é claro que se esbarra também em questões assim, de alto custo, né, de se manter o animal, enfim, vários pontos aí a serem refletidos. Mas a doutora Irvina Prada, uma espírita médica, veterinária e muito estudiosa do assunto, ela vai sempre entregar, como a gente tem feito aqui, né, nesses temas mais delicados, a sugestão. E a sugestão é pautada na doutrina espírita e na lei de conservação. Então, o quanto se puder manter a vida, vamos manter. Cada caso vai ser um caso de um animalzinho, né? Às vezes o cachorrinho está dando trabalho, até ela cita um exemplo assim, que já entraram em contato com ela para falar que antigamente o cachorrinho ele ficava lá no quintal, toda vez que o dono chegava, brincava, pulava, ia recebê-lo, né, ali chegando em casa, e de repente o cachorrinho começou a ficar meio para baixo, não ia mais fazer essa saudação, e aí depois se verificou que ele estava, acho que um probleminha parecido com a da minha cachorra, porque quando ela teve esse episódio de dor, ela não levantava da caminha, ela estava lá com as patinhas, até tremia quando tentava levantar, né? E aí foi perguntar para a doutora Irvênia se ela, né, sugeria fazer eutanásia numa situação assim. Ela disse não. Eu entendo que, na verdade, ela falou, olha, eu vou deixar isso para você refletir, mas veja, porque o cachorrinho adoeceu, né, porque ele não está pleno como ele estava antes, não te saudando, não estando caminhando e correndo como antes. Então é muito delicado. Às vezes as pessoas fazem até para se livrar do problema. Esse é o ponto, né? Esse não é me o serve ponto. mais. O cachorro eu vou ter que cuidar. Ué, mas quando a gente pega um cachorro para cuidar, a gente sabe que vai ter que cuidar. Vai dar trabalho, vai ter que alimentar, vai ter que correr para lá e para cá. É um filho que a gente adota, né? Então, e é de se pensar, se aquele cachorrinho fosse alguém da família de sangue, qual seria o meu olhar em relação a isso? E outra, como nós somos espíritas, fica sempre um olhar diferente para nós. Eu vou passar para o Bruno só para a gente... Não, imagina. Fica aquele olhar para nós. Nós temos a prece como um recurso muito importante. E nós sabemos que há espíritos, equipes espirituais, no mundo espiritual, atuando junto aos animais. Veterinários do astral. Né? Então, uma prece sentida, pedir a esses benfeitores que possam auxiliar e, se for da vontade divina, favorecer a passagem do animal. Então a prece ajudando aqui, né, se for para ir, então que a espiritualidade possa ajudar para que se evite o quanto puder a eutanásia. Então ela não fala, olha, jamais, não é isso que ela fala. Cada caso precisa ser analisado com critério, mas ela sugere, o quanto puder manter a vida, mantenha. E de nossa parte é a oração e entrar nesta comunhão também com o alto para que haja assistência, para que haja ajuda àquele ser. Okay? E muitas vezes eles auxiliam no desligamento. Então aconteceu um caso que eu tomei conhecimento nesse sentido, né? O cachorrinho estava muito debilitado, mas prece, coloca água fluidificada, isso, aquilo. Aí o cachorrinho dormiu e voltou para o mundo espiritual, naquela condição natural. Né? Então fica aí só mais um ponto para a gente refletir. Né? Espero ter ajudado. E eles não...
É isso, né? O amor, né? Apesar deles não terem a responsabilidade para resgate, né? É isso. Vamos descartar, né? E você disse que você tinha. Estou preocupado só com o horário. Você precisa só concluir, acho. É, vai ficar algumas. Não vai dar para falar tudo, mas só um trechinho. Pode fechar. Ah, só uma coisa, gente, para fechar essa parte da lei de destruição, né? É separar. Nós temos dois tipos, que tem que ficar bem claro, de destruição. A destruição natural, destruição que faz parte da lei de destruição, e tem uma outra que não faz parte dela, que é aquela, vamos dizer assim, abusiva, que é a destruição causada pelo ser humaninho. Então, quando a gente fala nas catástrofes naturais, naquilo que não tem a nossa intervenção, né? Então aí nós estamos falando desses flagelos que vêm para transformar um determinado local, a Terra, vem sanear determinado ponto do globo e fazer com que a humanidade progrida um pouco mais rápido do que aconteceria se não fosse este evento. Então, é mais ou menos assim. Às vezes, determinados eventos desses de catástrofes da natureza acontecem porque a partir dele, apesar da destruição aparente, né, e imediata que a gente verifica, a partir dele, nós vamos ser impelidos a desenvolver mais a nossa inteligência, sem contar a resignação diante da vontade de Deus, porque a gente sabe que nada fora a vontade de Deus acontece, a nossa paciência, né, a nossa caridade, a abnegação diante dessas dificuldades que são causadas por essas catástrofes. E dessa forma, a divindade faz com que a humanidade progrida o que em alguns anos, o que levaria às vezes séculos sem um evento como esse. Então, sem o conhecimento dessas explicações aqui, fica muito difícil você se conformar, né, diante de um evento que ceifa, às vezes, milhares de vidas de uma vez. Né? Tragédias coletivas, né? Mas principalmente quando são parte da lei de destruição, são eventos da natureza, é assim que acontece. Né? A partir daí que a gente acaba progredindo um pouco mais. E aí o Kardec fica preocupado com assim, mas dentre as vítimas, e o Kardec usa vítima desse evento, nós temos o bom e o mal. Como é que fica a justiça de Deus aí? Porque foi todo mundo junto, né? E aí os espíritos, na resposta, eles invertem, ou melhor, eles mudam um pouco o foco. Eles pedem para Allan Kardec olhar o seguinte, mas quem são os filhos de Deus? O corpo de carne ou o espírito que estava encarnado nesse corpo? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? O espírito, ele sobrevive. E o espírito, ele aprende, bom ou mal, ele vai aprender de alguma forma com essa situação. E se bem sofrer, ele vai colher muita coisa lá na frente. Quanto aos maus também. E aí, eles usam uma metáfora muito legal para explicar isso. Né? Eles dizem, um general numa guerra, ele se preocupa mais com o soldado do que com o uniforme do soldado, que pode às vezes rasgar e ficar inútil. E é a mesma coisa. É como se os nossos corpos fossem as vestes, os uniformes dos soldados, e o espírito, o próprio ser. Né? Então, nessas catástrofes, o que acontece? A gente não morre, né? A gente já sabe disso, mas na hora que acontece, né, dá um pouquinho, né, de desespero. Mas, na verdade, aquelas almas, elas continuam sobrevivendo. Né? E fora o efeito coletivo também, do progresso da humanidade, que eles ressaltaram antes. Né? Mas tem também aquelas destruições que aí sim não estão contidas na lei de Deus. São aquelas causadas pela ação humana. Né? Então, às vezes, por um lucro, uma busca
com a ambição de um lucro excessivo, determinados empreendimentos deixam de tomar os cuidados que deveriam tomar. E aí, né, nós tivemos as catástrofes das mineradoras aí tempo atrás, guerras. Pois não. Acho que diante dessa colocação aí, não tem como não pensar na guerra, né, que é o que está acontecendo agora. E quando você falou isso, né, de coisas que são provocadas por nós mesmos, né, eu pensei exatamente, imediatamente isso, né, porque, por exemplo, né, um presidente de um determinado país tomando uma decisão de soltar uma bomba lá que mata não sei quantas mil pessoas de uma vez só, inclusive crianças que não têm, né, culpa nenhuma, enfim. Então eu pensei exatamente nisso, né? Então é complicado, né? Uma situação. Você fala, poxa, é a destruição, mas de uma forma envolvendo pessoas que não têm nada a ver com isso. Né? Então é difícil. Né? A guerra ilustra bem isso, né? A guerra ilustra bem. Nessa situação. E veja, nem guerra de defesa, né? Na verdade, às vezes, muita guerra para obter um proveito econômico, para obter uma proeminência, sabe-se lá a que título. E aí, na guerra, em relação à guerra, porque, assim, o ser humano inventa desculpa para tudo quando quer, né? Então a gente sabe, não, mas sabe, é aqui, outra e tal, né? Não dá nem para falar, mas aí na questão... Pode? Tá, beleza. Então, acabou. Questão 742. Fala da 742, que é importante. O que impele o... Porque assim, tem gente que acha bonito, isso é verdade. Tem espírita que aplaude ações assim, gente que causa guerra, sabe-se lá porque concorda com alguma visão, sei lá, mas... Questão 742 do Livro dos Espíritos. O que impele o homem à guerra? E aí a resposta, um trecho da resposta. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem. Direito do mais forte. E é o exemplo que a gente está vendo. Aliás, não agora, só. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? A gente aceita a diplomacia até um ponto, mas chegou um ponto e falou, não, agora eu posso. Quem tem o maior porrete é o que vai prevalecer. Né? Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. Os povos no estado de barbárie. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária, que aí aqueles casos mais de, às vezes, da defesa, né, de uma agressão estrangeira, algo nesse sentido. E aí que interessante, tem um outro lado. Tem um outro lado. Na questão 749, os Espíritos dizem que o Kardec faz uma pergunta sobre o soldado que é obrigado a matar o outro soldado numa guerra. E aí os Espíritos colocam dentro de um contexto, porque se a guerra é um sinal de atraso, de barbárie, de prevalecer a lei do mais forte, de algo que deveria ter ficado no passado e não ficou, eles colocam o seguinte, o soldado não é culpado por mortes na guerra. Mas o que eles estão colocando aqui? Eles estão cumprindo um dever que, né, está ali, está naquele contexto. Mas olha só, mas é responsável pela crueldade. Pela crueldade. Né? Então nós temos uma guerra que já é algo negativo, mas nós temos dentro da guerra algo pior ainda, que são as atitudes cruelmente desnecessárias. E aí eu não vou nem citar os exemplos da história que tem a respeito disso. Né? E essa é a questão 743. As guerras existirão enquanto a humanidade não praticar a lei de Deus. E nesse dia, os povos eles não vão se ver como adversários ou como alguém que tem que vencer uma corrida. Os povos vão se enxergar como eles deveriam se enxergar, que são como irmãos. Independente de qual lado, qual ponto do globo a gente
habite, né? E é engraçado, né? Porque é tão óbvio isso, mas a gente tem dificuldade ainda de lidar. E falando na crueldade, nós temos aqui também, não vai dar tempo de falar tudo, a pena de morte. Né? A pena de morte, né? Que a amiga citou, né? A pena de morte, ela é bem controversa, né? A gente vê muita discussão com relação a ela. Mas então a gente vai trazer aqui o que a doutrina espírita diz, tá? Então a questão 760. O Allan Kardec pergunta: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E aí a resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. E aí, alguém pode levantar a mão e falar assim, tá, a pena de morte não é compatível com o progresso da humanidade. Tudo bem. Mas aí a desculpa. Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, assim, mas se a pessoa for perigosa, não pode? Nem quando ela é perigosa? E quantas vezes a gente ouve essa indagação? Dia a dia. Não, aquele é perigoso. Aquele a gente vai tirar da lei de Deus, esse não pode. Né? E aí a resposta dos espíritos. Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Os espíritos da codificação falando. E aí, eles acrescentam na resposta da questão seguinte, na 762, eles acrescentam esse trecho que é muito bom. Porque a gente fala assim, pô, mas desse jeito não vai para frente, né? Não, eu sei que não é bom, mas, né? Aí eles falam, o homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, por quê? Às vezes a gente pode falar, não, mas tá um caos, então no caos, né, é uma exceção, vamos só dessa vez assim. Pelas respostas, não. Então busquemos algo melhor. Há outras formas de se resolver o estado de coisas que muitas vezes a gente lamenta ver na realidade. Né? E aí, o Allan Kardec pergunta, aqui é maravilhoso, como o Allan Kardec, assim, você vê nas perguntas a genialidade da pessoa. Questão 764. Ele coloca uma proposição, ele coloca assim, disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Olha onde ele foi. Como se ele queria ver a resposta sobre uma justificativa da própria palavra do mestre. Né? E aí a resposta deles. Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça do humano, de Deus. É Deus quem a aplica, não nós aqui. E Deus educa. A gente aprende na doutrina que Deus educa, Ele não pune a gente. Ele educa. Quem pune somos nós, porque a gente não inventou nada melhor. Mas Deus é quem educa. Né? Então, e fechando, né, já está dando aqui, o capítulo é bastante extenso, mas acho que deu para abordar, né, algumas das questões e trazer algumas das reflexões para deixar claro, né, com relação à questão do equilíbrio com relação à lei de conservação, o equilíbrio na lida com as coisas, no trato, né, com
os bens, o uso e o gozo dos bens terrenos. E aqui a lei da destruição, essas catástrofes, mudar um pouco a forma de enxergar, e enxergar esses eventos como uma verdadeira transformação que faz com que a gente progrida, por mais triste que no primeiro olhar possa parecer. E com relação aos flagelos que o ser humano causa, é o progresso moral. Não adianta. Não temos outra alternativa a não ser ter paciência e fazer o nosso melhor, né? Dentro do contexto que cada um de nós vivemos. E aí eu não sei se alguém quer trazer alguma outra reflexão. Eu não estou acostumado a fazer, então pode ser que um ponto ou outro tenha ficado confuso, né? Mas podem perguntar ou trazer alguma coisa, fique à vontade, se alguém tiver. Antes do pessoal perguntar, eu queria só falar para todos e também para a Cláudia em relação àquela pergunta que você fez, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, se porventura houve a necessidade de fazer eutanásia no animal, para a gente não se sentir culpado por isso, porque o conhecimento ele vai vindo e nós vamos nos modificando a cada dia na nossa forma de pensar, de entender, porque esse conhecimento vai aclarando as nossas escolhas. Okay? Meu sobrinho passou por uma situação assim, o cachorrinho estava muito debilitado e ele optou por fazer. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, fizemos o melhor possível dentro daquele contexto que nos foi apresentado, né? E sempre com a intenção do bem. Por quê? Aos olhos de Deus, o que conta? A nossa intenção. Né? Qual que era a minha intenção? Preservar, poupar aquele ser que eu tanto amo de um sofrimento assim que não levaria, entre aspas, a lugar nenhum. Mas aí a gente vai aprendendo com Emmanuel também que os animais, eles estão se preparando para o seu ingresso em algum momento na vida hominal. O princípio inteligente tornar-se-á espírito e estará como nós, estagiando nesse reino. E a fase hominal serve de preparação e o sofrimento faz parte também. São ensaios que o princípio inteligente vai realizando, se preparando para aquilo que virá mais adiante. Então nós não devemos nos culpar, nós devemos apenas sempre trilhar pensamentos que possam expandir, né, a nossa tomada de decisão, ou seja, isso vai ampliar a nossa sabedoria para as decisões futuras. E mesmo com conhecimento, pode ser que uma situação venha a se repetir e aquela situação traga àquela família essa decisão. E talvez seja aquilo que a família entende por ser o melhor. Por quê? Porque o contexto que está sendo ali vivenciado a situação, ninguém sabe, só quem está ali, né? Mas a gente vai pensar, puxa, será que... Acho que eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar minha fé, eu vou buscar esse amparo do alto. E a gente pode fazer um caminho diferente, se as circunstâncias assim também forem favoráveis a essa decisão. Tá? Só quis falar isso para a gente não se sentir culpado por nada. Porque às vezes a gente traz alguns pontos aqui que não tínhamos conhecimento antes. E aí vamos ficando um pouquinho desconfortáveis. Mas a ideia da doutrina espírita é causar um desconforto mesmo. Por quê? Se a gente não tem esse desconforto, a gente vai continuar fazendo, isso eu trago para outras coisas, tá? Já mudei o assunto. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos, né? Então, quando a gente pega o Evangelho, que é o dever ser da humanidade, né? A gente tem lá no capítulo 17, sede perfeitos, e a gente muda para sede melhores. Porque nós estamos ainda, né, entendendo o Evangelho. E que bom que nós estamos abertos para essa compreensão. Já estamos espertos para isso. É pior tantos e tantos que não estão
Não estão. E é uma pena. E quando a gente fala das guerras, a gente vê isso muito evidenciado, né? Então, predominância da natureza animal por sobre a natureza espiritual é a razão das guerras. Não só as guerras bélicas, mas as guerras domésticas, não só aquelas que envolvem violência física, mas a verbal, a mental, tudo isso acaba sendo guerra. É porque a gente tem um trabalho a realizar no sentido de modificar essa perspectiva e fazer com que haja predominância da natureza espiritual por sobre a natureza animal. E quando a gente fala das vítimas, entre aspas, resultado de uma guerra, a gente precisa sempre lembrar que para a doutrina espírita não há vítimas, mesmo se o espírito estiver ainda animando um corpo infantil. Porque Jesus disse, né, são necessários os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo advier. Querendo dizer o seguinte, que situações como essa, no mundo de expiação e de provas, ainda vão ocorrer. Estamos caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda estamos nessa dualidade e até as mortes coletivas fazendo parte desse processo de regeneração do planeta. Elas sempre existiram, mas agora intensificadas, no sentido de apressar as saídas dos espíritos. Aqueles que tiverem o aval, a predisposição para o bem, este aval, ele pode se resumir nisso, para retornar à Terra, vão retornar. Aqueles que não tiverem, não vão retornar. Então, ainda que não sejamos perfeitos, estamos longe disso, mas o desejo de nos tornarmos melhores. Essa é a premissa. E lembrar que, olha só, até separei aqui, questão 853, a gente vai falar sobre isso na lei de liberdade mais para frente. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Minha resposta. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Eles falam isso numa das respostas aqui da aprovação coletiva. Ninguém vai desencarnar de véspera. Se aquela cidade foi atingida por uma bomba, e essa bomba dizimou milhares de pessoas, todos estavam em curso na lei de causa e efeito. A gente viu o episódio das Torres Gêmeas, em que muitos não estiveram lá naquele dia. Eram para estar, mas estiveram. Vimos situações de tsunamis em que criança salva, boiando no colchão, vindo de uma forma tranquila para um local seguro. Então a gente tem que pensar na doutrina espírita com esse olhar muito forte em relação ao primeiro princípio básico da doutrina, que é exatamente a fé em Deus. Porque as nossas vidas, elas estão na mão dele. O nosso dia de retorno, só ele tem esse conhecimento, essa ciência, e poderá dizer quando será. Não é? E é claro que a gente não deve ser imprudente na nossa condução de vida. Então alguém pode se enveredar para a bebida e desencarnar por conta dela? Pode. Mas isso estava obrigado. Os desígnios divinos? Não. Nós antecipamos a nossa volta ao mundo espiritual. O suicídio inconsciente, indireto, e haverá responsabilidade. Né? Então, situações em que nós nos colocamos em um risco extremamente desnecessário. Poderá acontecer desencarnação? Poderá. Porque eu estou assumindo também aquele risco. Não é algo como sair de casa para o trabalho, ou entrar no veículo e me dirigir a determinado local, ou pegar um transporte aéreo. São coisas
da vida, coisas que têm todos os protocolos de segurança, mas eu posso me expor de uma forma extraordinária, no sentido do exagero, né, daquilo que eu venho fazer, e aquilo pode não acabar bem. Puxa, estava na programação? Não necessariamente. Mas uma bomba que cai numa cidade em que aquelas pessoas estão ali, e não serão todos que serão vitimados por essa bomba, mas aqueles que foram, qual é o nosso entendimento? Era chegado o momento. Porque não houve nada que ela pudesse fazer de diferente. E se a gente vacila nessa fé, muita coisa da vida acaba criando uma ausência de fé nessa onisciência divina, o que pode nos prejudicar a marcha. Então essa fé é importante a gente refletir. Né? Fazer um comentário quanto a essa questão de estar predestinado para a gente. Eu sofri um acidente há 9 anos atrás. Primeira saída, saí para trabalhar, desci ao Porto de Santos, estava retornando de moto. Eu quase caí embaixo de um caminhão. Fui passando com um carro e um caminhão, subindo a Imigrantes, e eu quase caí embaixo do caminhão. Alguém segurou, falou, esse daí vai ser muito para você. Horas depois eu caí na Radial Leste, no meio dos carros, sofri um acidente, esmaguei a perna. Então, eu tinha que sofrer um acidente aquele dia. Só que o primeiro, talvez seria muito para mim, mas tiraram, entrou uma pessoa no corredor da Radial Leste, no meio dos carros, e eu atropelei ele de moto no corredor. Essa pessoa levantou, foi embora, e eu fiquei estirado. Então eu acho que assim, o que a gente tem que passar, a gente vai passar, que nem estava, explodiu a bomba. Aqueles ali, tinha que estar lá e que nem eu tinha que sofrer um acidente. Você continua andando de moto? Vamos passar para outra questão. O problema não é andar de moto. Eu tenho moto. A questão está como eu dirijo a moto, né? Isso. Porque a gente sabe que tem excelentes condutores. Isso que aconteceu, a pessoa entrar, realmente, né? A gente está no trânsito, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Mas a gente vê que tem bons motoqueiros, mas tem outros absolutamente imprudentes, assim como condutores de veículos. A gente sabe disso. E essa imprudência, uma hora dá um problema. E aí o que vai se fazer? Né? Vamos dizer, desencarnou, era a hora. Então, talvez não. Né? Qual foi o grau de prudência que ele empreendia? Mas esse acidente que veio, que me aconteceu, mudou muita coisa. Sim, a gente reflete muito. Passa um filme, né? Porque é um instante que a gente fala, nossa, eu tô, mas eu não sei se eu vou estar daqui a alguns instantes. Então a gente passa por algumas situações também, por uma reflexão profunda em relação ao balanço de vida. Né? Diz minha mulher que eu mudei muito depois do acidente. Então, pessoal, é o seguinte, o papo tá ótimo,